Eu gostaria de falar um pouquinho a respeito também, já dessa conjuntura, dos recentes leilões do Tesouro, né? O bom humor parece que voltou. E aí a gente, se olhar em retrospecto, né? Muita gente falando, poxa, o Brasil já não conseguia mais se financiar, já tinha um mau humor do mercado, o Tesouro fazendo aquela questão de comprar vencimento longo, vender vencimento curto, e aí tentando fazer alguma coisa para tirar um pouco do prêmio, né? Porque estava ficando algo insustentável, até mesmo com as projeções ali de entrada em dominância fiscal. Agora, na semana passada, a gente viu que parece que mudou completamente a percepção, a narrativa do mercado. Como é que você avalia, né, essas mudanças, essas visões do mercado? Agora todo mundo quer Brasil, agora o fluxo está voltando, agora o gringo, inclusive, já está de novo otimista com o país. Eu sei que talvez não seja essa a percepção, mas queria ouvir um pouco da sua visão, né, dessas narrativas, dessas conjunturas e como as coisas mudam bastante dependendo do cenário. O problema das narrativas vamos dizer, é um fato muito sério, que eu tenho até, é uma coisa que eu tenho frisado muito aí nas minhas redes, das narrativas, né, que se seguem, né, que o dólar ia a 7, né, que os juros ia a 19, que a NTNB ia a 10. Muita calma nessa hora, né? O que a gente tem são momentos. Não tenha dúvida que aquela história, quando você entra nesse overshoot, que houve overshoot no dólar, overshoot nos juros, chega uma hora que começa a ter prêmio, né? O mercado pede prêmio. Quanto mais instável, incerto, inseguro, mais prêmio ele vai pedir. Na medida que você começa a descomprimir essa percepção, automaticamente o rei fica nu, né? Os prêmios começam a ficar bem visíveis. E uma coisa que a gente tem que ver é o seguinte: queira ou não, essa política de juros astronômicos que a gente está vivendo, né, que eu acho que é uma loucura você trabalhar com o juro real da casa de 10%, não seria necessário. Eu acho que acabou indo para esse lado por alguma inação do governo em vários momentos, que acabou imputando mais prêmio do que seria necessário. Mas na medida que você é irresponsável, você acaba pagando o preço da irresponsabilidade. Que nem quando você deve de banco e não paga bem, você cada vez vai pagar mais caro. Mas o que acontece? Eu acho que da narrativa, uma coisa que fica clara, essa baboseira de dominância fiscal. Porque as pessoas falavam em dominância fiscal como se fosse acontecer amanhã, né? E eu sempre batia, falei, dominância fiscal é perda de confiança da moeda e incapacidade do governo atrair recursos a qualquer preço, né? A gente já viveu momentos disso no passado, vou lembrar em 97, onde a taxa de juros subiu de 12 para 70, o dólar estourou e coisa e tal. Então, essa falácia que a gente estava na véspera da dominância fiscal é uma bobagem, tá certo? Porque também eu volto a lembrar, nós temos uma economia muito vigorosa, muito dinâmica, né? Nós somos um país continente, nós temos 200 e tantos milhões de pessoas. Sabe, você tem uma quantidade de recursos das empresas que vive ela faz parte do dia a dia delas. Então, você não tem como transferir esse recurso para fora, tá? Então, para você chegar num grau de dominância, porque no fundo, quem financia o governo são os brasileiros, são as empresas, são os fundos, né, são os bancos, mas é recurso das empresas, tá certo? Que vão continuar no Brasil, elas não vão. A pessoa física pode mandar a grana para fora. Uma grande empresa pode mandar parte dos seus investimentos para fora. Mas as empresas ligadas ao dia a dia, não. Porque o ativo de objeto delas é outro, né? E outra coisa, no Brasil você não tem crédito, você não tem, né? As empresas trabalham muito sufocadas. Então, isso tudo, na verdade, o que acontece é o seguinte: chega uma determinada hora,
que você tem muito recurso no over, né, rendendo aí os 13 tereré, e de repente se o cara vê uma curva, eu posso alongar esses 15,5 a 16 que seja, por um prazo maior, me parece que o prêmio começa a ficar interessante, principalmente porque, como eu disse, esses juros cavalares começam a dar indícios que a economia vai passar por uma desaceleração. E, como tal, você vai ter uma inflação mais baixa, ou que desinflação, que os caras adoram agora falar, não era deflação, era desinflação. É o mesmo diabo, mas com nome diferente. Mas, ou seja, a situação, então, é aquela história. Estava afogado, bota o nariz de fora, respira e fala, ó, tem prêmio. Né? Então, e com isso o que acontece? Que a curva longa se ajusta, então você começa a ver, como você bem disse, você teve leilões cavalares de LTN, de GNTNF, que é pré também, as Bs venderam bem, e as LFTs se mantiveram ali meio patinho feio, coisa que há um mês atrás você ouvia pelas ruas, falava assim, não tem comprador de pré, é só LFT. Então, eu acho que o problema desses momentos de muita incerteza são essas verdades definitivas. Né? Antes da gente pensar uma verdade definitiva, pense que a verdade é que ninguém sabe direito de nada. Né? Deixa o tempo ir comprovando as teses e não se antecipe a elas. Porque tem muita água para passar nesse ponto. Aquela história da eleição, que ainda não está no preço como um todo, sabe? Tem muita coisa.